E tem um texto que eu gosto muito dele, por sinal. Eu quero te convidar a meditar comigo, em nome de Jesus. O profeta Ezequiel, capítulo número 37, nós encontramos o profeta sendo envolvido pelo poder de Deus. Ele usa uma linguagem teofânica, fazendo menção de que a mão do Senhor, o envolveu. E ele diz que, movido pela mão do Senhor, que simboliza o poder de Deus envolto do profeta, ele é levado dentro de um vale que estava cheio de ossos. Está claro ali na palavra do Senhor que essa visão espiritual que Ezequiel tem se trata de uma reconstrução. Mas eu não quero entrar nessa vertente concernente à reconstrução, mas o que me chama a atenção aqui é que ele diz que veio sobre, e o termo sobre aqui é adventory, do alto, veio de cima. Ele diz que veio sobre ele a mão do Senhor, veio de cima, veio do alto. O que envolveu o profeta Ezequiel veio do alto, veio de cima. O que envolveu o profeta Ezequiel veio dos céus. Ele não foi envolvido por algo terreno, ele foi envolvido por algo espiritual. O poder de Deus envolve o profeta, e a palavra do Senhor diz que agora que ele está envolvido pelo poder de Deus, ele vai ser levado em uma dimensão espiritual maior. Ele é levado em uma dimensão espiritual maior. Nessa dimensão espiritual, ele vai ver uma realidade espiritual. A realidade espiritual que o profeta Ezequiel vai contemplar são ossos sobre a superfície de um vale. E nesta realidade, ou dentro dessa visão metafísica, de uma realidade caótica espiritual, Deus vai questionar o profeta, que é ferramenta dele. E o questionamento de Deus para o profeta, que está envolto de uma visão metafísica, de uma visão espiritual, dentro de um vale, o questionamento de Deus é esse: poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, que tinha sido envolvido pelo poder de Deus, que estava dentro de um vale, numa visão metafísica, não esqueça disso. Mesmo sendo quem Ezequiel era, mesmo tendo o ministério que ele tinha, a carreira que ele tinha, Ezequiel manteve a humildade para dizer a Deus que quem sabia da possibilidade de mudança era Deus e não ele. E Ezequiel vai dizer: Senhor, tu sabes. E quando Ezequiel diz, Senhor, tu sabes, o mesmo Deus que envolve Ezequiel de uma forma teofânica, como se fosse uma mão, o mesmo Deus que envolveu Ezequiel nos primeiros versos do 37 e o levou dentro de um vale na visão metafísica, vai deliberar a autoridade para o profeta. Então entenda, amados irmãos, que a autoridade que Deus delibera para o profeta Ezequiel, ela é condicionada ao reconhecimento do profeta. E qual é o reconhecimento que o profeta tem? O profeta reconhece que só Deus pode mudar a situação. E quando ele reconhece que o poder, o prisma, a autoridade para fazer mudanças está nas mãos de Deus, aí Deus dá para o profeta a oportunidade, Alan. Deus dá para ele a oportunidade de participar dessa reconstrução espiritual que vai acontecer. Qual é a oportunidade que Ezequiel vai ter da parte de Deus? Deus vai delegar autoridade para Ezequiel. E a delegação de autoridade é essa. Deus fala: Ezequiel, profetiza sobre os ossos. E o interessante, Alan, que esse texto é muito rico, que quando Deus diz profetiza sobre os ossos, Deus dizendo: lance a palavra sobre os ossos, jogue a palavra sobre. A palavra tem poder para fazer coisas novas acontecer. Libera uma palavra sobre os ossos, Ezequiel. E a palavra do Senhor diz, amado irmão e querido ouvinte, que Ezequiel vai liberar a palavra sobre, e o termo sobre, eu volto a dizer, é adventory. A palavra vai ser jogada sobre aqueles que estão caídos. A palavra vai ser lançada sobre aqueles que estão tombados. A palavra vai ser lançada sobre aqueles que estão dentro do vale. Então o que tira a pessoa do vale é a palavra. O que constrói a vida da pessoa, reconstrói, é a palavra. O que restaura uma família é a palavra. O que restaura um homem é a palavra. O que vivifica a igreja é a palavra. O que santifica o povo é a palavra. O que purifica o povo é a palavra. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos cantar a palavra. Nós precisamos orar a palavra. A palavra, ela é a base. A palavra, ela é a base para que os eventos espirituais ocorram na atualidade. Agora, por que existe um caos instaurado entre nós? Por que nós estamos vivendo um período frio, apático espiritualmente? Por que nós estamos passando por um período de frieza espiritual? Por que nós estamos passando por um período de pouca intimidade, de pouca revelação? Porque a palavra está sendo excluída. Porque a palavra está ficando em segundo plano. Porque nós estamos usando subrefúgios para poder agitar o povo e esquecendo que a palavra, ela tem poder.
A palavra, ela muda. A palavra, ela restaura. A palavra vivifica. A palavra, ela constrói, ela reconstrói. E a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, então, ele vai liberar a palavra segundo a ordem do Senhor. Ele diz, e profetizei segundo o que me foi ordenado. Então, outra coisa também, a profecia, ela não é algo construído pela mente do homem. Homem algum tem direito de construir uma profecia. Homem algum tem direito de construir uma revelação. A profecia é algo ordenado de Deus, que vem da demanda de Deus. É uma ordem divina. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel falou, segundo a ordem do Senhor eu profetizei. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído. A primeira coisa que o profeta Ezequiel vai ouvir é um ruído. Ele diz, enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído. E depois do ruído eu ouvi um reboliço. O ruído é porque a palavra começou a produzir cálcio, começou a reconstruir os detalhes, começou a trabalhar nas intimidades, nas particularidades, para depois vir o reboliço. O reboliço é uma prova de que a palavra começou a produzir fruto de dentro para fora. Deixa eu explicar algo aqui, Alan. Deixa eu explicar algo aqui, meus irmãos. Essa palavra começou a produzir algo de dentro para fora. Por que, Juarez? Porque Ezequiel libera uma palavra sobre os ossos secos. E quando ele libera a palavra sobre os ossos secos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que ao liberar uma palavra sobre os ossos secos, ele vai ouvir um ruído. Eu entendo que o ruído é porque Deus está devolvendo o cálcio, Deus está devolvendo a força para os ossos, porque logo após o ruído haverá um reboliço, e o reboliço é o bater de um osso contra o outro osso. E se os ossos não tivessem recebido o cálcio, eles não teriam força, ou eles não teriam condições de bater um osso contra o outro osso. Eles iam esfarelar, olha que coisa tremenda. Então Deus primeiro fez algo interno, para depois começar a trabalhar algo externo. Pega aí o que eu estou dizendo essa manhã, essa tarde no Jesus Cristo. Deus primeiro fez algo interno, para depois começar a construir algo externo. Primeiro ele estruturou, primeiro ele restaurou interiormente os ossos, para depois vir o reboliço, para depois os ossos baterem um osso no outro e reconstruir a arcária, para reconstruir os ossos, para reconstruir o esqueleto, melhor dizendo. Nós sabemos que um corpo humano é composto de 213 ossos, podendo ir a 216 ossos com anomalia. Então Deus vai reorganizar. Outra coisa que você precisa entender na tarde de hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus é perito em reconstruir. Deus é perito em reconstruir. Uma das coisas que Deus mais faz é reconstruir, é restaurar, é colocar no lugar aquilo que foi destruído pela mão do homem, por uma inadimplência, por uma falta de vigilância, por uma inconstância, por uma falta de obediência. Nós às vezes destruímos aquilo que Deus tem preparado, mas o Senhor é Deus, é poderoso, Ele é fiel e Ele é perito em restaurar. Então escute o que eu vou dizer aqui nessa tarde em nome de Jesus Cristo. Deus não tem prazer de jogar nada fora. Deus pode reconstruir a sua casa, Deus pode reconstruir sua família, o teu casamento, o teu matrimônio, Deus pode restaurar o teu lar. O Senhor tem prazer em reconstruir, aleluia. O Senhor tem prazer em colocar tudo no devido lugar. O Deus Todo-Poderoso, Ele continua no controle, continua trabalhando, continua operando, continua executando, continua abrindo, continua fechando, continua exaltando, abatendo. Ele é fiel. A Bíblia diz agora que quando Ezequiel profetiza, primeiro ele escuta um ruído, depois ele escuta um barulho, um reboliço de ossos ajuntando cada osso ao seu osso. Entenda algo aqui também, querido, querida, amado, amada. O profeta Ezequiel, ele foi inserido por Deus dentro de um vale cheio de ossos secos. Ele foi posto dentro de um vale na visão metafísica que ele tem. Ele entra dentro, ele é posto em um vale. Ele não foi posto no palácio. Ele não foi posto entre os empresários. Ele não foi posto no meio da elite. Ele foi posto em um vale cheio de ossos. Entenda, Deus não chamou o profeta para ser paparicado. Deus não chamou o profeta para ser idolatrado. Profeta não é guru do homem em pecado. Profeta é ferramenta de Deus para falar a verdade. Profeta não está atrás de like, de curtida. Profeta está atrás de fazer aquilo que Deus manda, de rosto descoberto, de face cheia da presença, cheia do Espírito. Este é o propósito em nome de Jesus Cristo. Este é o propósito em nome de Jesus Cristo. Preste atenção, você que não quer ouvir, sai da live, sai da live. Aqui não tem resenha, não, aqui tem Bíblia. Vem comigo, por favor. A Bíblia diz, amado irmão, querido ouvinte, que agora o profeta Ezequiel, levado pela mão de Deus, não é levado pela mão do homem, não é levado pela natureza humana, é levado pela mão de Deus. Ele é posto lá dentro de um vale
que estava cheio de ossos. E ele vai profetizar, aleluia. Ele vai profetizar segundo a direção de Deus, segundo a ordenância divina, segundo a vontade divina, segundo aquilo que Deus manda, porque profecia não é algo criado pela faculdade humana, porque profecia não é algo criado pela mente do homem, porque profecia, ela nasce nos céus, oh glória, e passa na boca do homem, para que o nome de Deus seja glorificado. Então Deus usa a boca do homem, mas a glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, toda a honra pertence a Deus, toda adoração pertence ao Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, todo louvor, toda adoração, a Ele todo o domínio, a Ele sempre, 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 a Ele o louvor, porque Ele é digno. A Bíblia, irmão, ela afirma, ela testifica, ela prova que Ezequiel começa a andar entre os ossos. Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor, aleluia, e me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me disse, aleluia, porventura poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Ezequiel disse que ele andou ao redor dos ossos e eles estavam sequíssimos sobre a superfície do vale. Peraí, eles estavam secos sobre a superfície do vale. Ezequiel andou ao redor dos ossos. Aleluia. E Deus agora manda o profeta profetizar sobre os ossos. Pega aí, eu vou finalizar agora em nome de Jesus Cristo. Tremendo. Eles estavam caídos no vale, esquecidos pelos homens, esquecido pelos companheiros, mas na memória de Deus. O homem esqueceu. Ficaram jogados no vale. Chegaram a secar no vale. Estavam expostos dentro do vale. Mas Deus mandou uma ferramenta visitá-los no vale, porque Deus ainda tinha um projeto com eles. Entendo o que eu vou dizer.